Bem, eu podia engrossar esse caldo aqui. De que maneira que eu posso engrossar o caldo? Perguntando para você o seguinte, vamos fazer essa pergunta, tenta responder aí você. Né? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como é que você conhece alguém que conhece o amor, primeiro aí, e permanece, conhece e crê no amor, conhece o amor de Deus e crê no amor que ela tem por ela. Porque uma coisa é a Ana Beatriz chegar aqui e falar, eu conheço o amor, eu creio no amor. Outra coisa é a Mônica chegar aqui e falar assim, eu tenho aprendido com Deus, experimentado esse amor na minha vida e tal, eu creio que tenho permanecido e tal. Mas, na verdade, você discipula a gente. Lembra da missão de fazer discípulos? Então, você precisa se conhecer e também saber lidar com as pessoas. Mas, na prática, como é que você sabe quando alguém de verdade, crê no amor, conhece o amor e crê no amor? Vai pensando nessa pergunta que pode ser você a próxima a responder. Volta aqui comigo aqui, para a gente ler o contexto do versículo que eu li contigo. João capítulo 4, né? Vou ler do versículo 7 em diante contigo, para a gente ler todo o contexto. Ler o contexto sempre ajuda, né? A compreensão. João 4, 7, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Sempre que nós lemos o contexto, coopera muito com a nossa compreensão, a nossa interpretação. Né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa importante, você vai ver que João, nessa carta, em alguns momentos, ele fala sobre aquelas pessoas que nasceram de novo. Ele quer dar algumas evidências do novo nascimento. Por quê? Porque uma comunidade de discípulos, cheia de amor, atrai pessoas. E muita gente chega no meio da igreja e nunca nasceu de novo, de verdade, mas ama a igreja, ama estar ali. Por quê? Porque ela é amada. Não é que ela ama estar a igreja, é porque ela é amada, ela é muito amada, ela é o melhor lugar para estar na igreja. Então ela curte a igreja. Ela tem conflitos na hora de viver a igreja, na hora de viver o amor. Mas ela quer receber, e ela fica muito bem-vinda ali, serelepezinha, contentinha, recebendo esse amor. Né? Mas João está escrevendo e está dando algumas evidências. Ele chega a dizer, os nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Lembra isso? Os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Então ele começa a dar alguns toques para que os discípulos tenham mais discernimento, né? Porque muito provavelmente aquela comunidade está cheia de gente que não nasceu de novo. E ele quer que a igreja tenha mais discernimento. Quem nasceu de novo, quem não? Vamos jogar ninguém fora, por favor. A gente vai represar os peixes. A gente tem uma expressão lá em Curitiba que a gente fala de represar. Né? A gente fala vinculado, multidão, represado. Represado é o cara que está ali, circulando ali, mas a gente sabe que não viu nada, não sabe nada, mas está ali, gosta da igreja. Né? Um represado. Aí ele está dizendo aqui também, está dando outra evidência, dizendo o seguinte, que o amor, ele procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. E não apenas é nascido, ele conhece a Deus. Quem não ama, já diz a canção de criança, quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Olha que expressão difícil, né? Porque como é que tu sabe que alguém não ama? Eu até te fazer uma pergunta também, que acho que cabe em algum momento você responder. O oposto do amor. O que é para você o contrário do amor? O que é para você o contrário do amor? Guarda aí que pode voltar em algum momento. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele vai dizer assim, nisto se manifestou o amor de Deus. Como é que o amor de Deus se manifestou? Esse amor de Deus. Como é que ele se manifestou em nós? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
O amor de Deus se manifestou assim. Enviou Jesus para que cada um de nós possa viver por meio de Jesus. Amém? Nisto consiste o amor. 2 pontos. Ele vai falar, nisto se manifestou o amor de Deus, 2 pontos. Agora, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não foi aí que consiste o amor, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Acho até que as meninas estavam cantando uma música assim, quando a gente chegou aqui mais cedo. E ele segue dizendo, amados, se Deus nos amou de tal maneira, que maneira? A ponto de enviar o seu único filho, o próprio filho, para sacrificar, para morrer. Se Ele nos amou de tal maneira, nós também devemos nos amar uns aos outros. Uma vez que Deus já assim começa, isso consiste o amor. No fato de Deus ter enviado o seu filho, dado o seu filho para que a gente pudesse viver por meio dele, né? Sacrificou teu filho, fez uma obra por meio do seu filho. E agora, o que Deus espera? Espera que nós amemos uns aos outros, né? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Opa! Olha aqui ele respondendo a perguntinha que eu fiz. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, permanecer no amor é uma coisa prática, não é teologia. É o amor prático de uns para com os outros. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, ele amadurece nessa prática. Quando nós nos amamos uns aos outros, nós não apenas Deus permanece em nós. Não apenas isso, mas nós somos também aperfeiçoados nesse amor. O amor amadurece. Ele vai dizer, nisto conhecemos que permanecemos nele. Aí ele vai começar a falar dessa permanência agora. Que ele permanece em nós também, que ele permanece em nós. Como é que a gente conhece que Deus... Como é que a gente conhece isso aí plenamente? Pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Quantos receberam o Espírito Santo aqui? Quantos receberam? É uma evidência, é coisa prática, é fato. Não é uma teoria, é fato. Um dia você recebeu, quem não recebeu, precisa nascer de novo. Porque se você nasceu de novo, como diz o Schottler, se você nasceu de novo, você tem que tratar de entender o seguinte, o Espírito Santo, ele veio até você e você provou isso. Isso não é teórico para você. Isso é prático. Você sabe que você não é mais uma pessoa comum. O Espírito vem morar em você e pronto. Se você não tem essa certeza, você precisa ter essa certeza. Esse relacionamento com o Espírito Santo é vital. Tudo é a partir daí. Ninguém pode amar sem o Espírito Santo. Nem a Deus e nem o próximo. Você sem o Espírito Santo só machuca. Você se ama. E quando faz alguma coisa, faz em proveito próprio. Você usa as pessoas. Se você sem o Espírito Santo, o teu amor é circunstancial. Se isso, aquilo ali te dá uma vantagem, você cai dentro. Se não der, não. Você seleciona, inclusive, as pessoas que você vai amar. Te interessa, não interessa mais? Essa interessa, essa não interessa? É uma coisa visando a si mesmo. Ele vai dizer de novo, né? Eu já usei aqui, nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós. E permanecemos nele pelo fato de ele ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, quantos confessaram aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Confessar não é dizer que Jesus é o Senhor. Tá? Inclusive tem uma tensão aqui entre os textos de Mateus 7 e Romanos 10. Por quê? Porque Jesus falou assim, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí você, mas como assim se Paulo disse que aquele que confessar com a boca, crer com o coração, confessar com a boca, será salvo? Como é que é isso? Paulo está contrariando Jesus? Jesus está contrariando Paulo? Não, amados. As palavras são diferentes.
Jesus está usando uma palavra que fala assim, nem todo mundo que repete, nem todo aluno que diz o que o professor fala, será salvo. Mas aquele que faz, aquele que evidencia, aquele que pratica a vontade, é essa pessoa. Por quê? Porque ele está dizendo que essa é a evidência de que o Espírito Santo está na pessoa, é a prática. O próprio Espírito Santo vai te levar para a prática. O Espírito Santo não quer que você viva na teoria. Por quê? Porque o Espírito Santo é que leva você a edificar na rocha. Se você é apenas um ouvinte da palavra e não pratica, algo está errado. Você precisa rever a tua vida. Você precisa fazer um check-out mesmo espiritual. Senhor, que um check-up, né? Um check-out, ó. Um check-up espiritual. Tem que falar, Senhor, me dá uma sondada aqui. Sonda-me, Senhor, me conhece, como a gente canta. Vê o que está errado em mim, porque eu só teorizo muito, eu não pratico a palavra. Porque o que dá poder para você praticar é o Espírito Santo. É o que dá poder para você viver. É o Espírito Santo que dá poder para você amar a Deus e o próximo. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Ele vai dizer, de novo, aquele que confessou, Deus permanece nele. Bem, nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Então ele já falou do amor antes. Ele veio explicando tudinho. Ele está falando, nós cremos nesse amor e nós conhecemos este amor, porque nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito está em nós, eu conheço porque o Espírito Santo veio morar em mim. Eu sei quem era o Franco antes do Espírito habitar e sei o que aconteceu quando o Espírito entrou. Pô. Pega a história de um homem viciado, adúltero, todo arrebentado, todo estrupiado da vida, um dia crê no Evangelho, recebe o Espírito Santo e é mudado. Como é que muda uma pessoa? Ninguém muda uma outra pessoa. Impossível. Impossível. Nós não temos que fazer força, irmãos. Para nada. Eu digo, inclusive, para ver os discípulos dando fruto. Tem que forçar? Não tem que forçar. O Espírito Santo entrou nele e vai dar fruto. Pô. É uma coisa natural. Agora, claro, ele precisa aprender a se relacionar com Deus. Esse Espírito habitando nele produz um conflito total na vida dele. Amém? Sim ou não? Por quê? Porque ele governava a própria vida. Ele fazia a vontade dele. Agora, o Espírito de Deus está nele. Amém? Como é que a gente conhece? Como é que eu sei que alguém conhece o amor de Deus? Ele tem o Espírito. O Espírito leva ele por experiências práticas. Onde ele demonstra entrega a Deus, consagração, vida com Deus. E demonstra cuidado com a igreja, amor pela igreja. E demonstra amor pelos perdidos. Demonstra. Porque o amor fluindo para todo lado. Quando o amor vai para cima, tu ama a Deus. Quando vai para o meio da igreja, eu amo a igreja. Quando vai para fora, eu amo o incrédulo. É amor o tempo inteiro. Irmão. Irmãos, não tem nada na obra de fazer discípulos que escape do amor de Deus. Se nós estamos fazendo discípulos sem esse amor, algo está errado. Algo está errado. O amor é central. O amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Toda vez que a gente está fazendo algo sem amor, é hora de parar e questionar. Parar e questionar. Eu estou hoje, eu estou, mas meus companheiros têm estado comigo nessa luta, tanto orando quanto em algum momento estando presente. A gente tem tratado um assunto lá na igreja em Cabo Frio, que fundamentalmente, o que está faltando é amor. Tu crê nisso? Interessante que o Espírito Santo já vinha falando algo ali, desde como falta amor. Quando falta amor, meu irmão, tu disciplina sem misericórdia. Quando falta amor, você faz as coisas meio protocolo, meio 1, 2, 3, pá! 1, 2, 3, tá! Negócio seco, entendeu? Quando falta amor, você rejeita as pessoas. Quando falta amor, você não trata como um filho. De verdade. Você rejeita, não quer ouvir, tá bom, vai, mete o pé, vai embora, já me encheu a paz. Quando falta amor, você não suporta, porque o amor tudo suporta. E eu não estou falando de tolerar não, tá, macho?
Tolerância é uma coisa, suportar é uma palavra positiva. Suportar é se manter na sua posição, e suportar é você aguentar o sofrimento, suportar e suportar a pessoa, dar suporte, sustentar aquela pessoa. Quando diz que o amor tudo suporta, não está dizendo que o amor tudo tolera, porque o amor não tolera tudo. O amor diz não, o amor discorda. Vocês dizem amém ou não? O amor não, Deus não manda tolerar, ele manda amar. E o amor é que suporta. Deus tem alguma. Tolerai-vos aos outros. Tem algum mandamento desse? Não tem. Porque não é tolerância. Tolerância é aquela coisa ruim, negativa. Não aguento mais esse negócio. Não. É amar. Os mandamentos do Senhor são ativos, totalmente ativos. Eu sei que nós falamos, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. Isso é mundano toda a vida. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus não mandou não faça, ele falou faça. Faça aos outros o que você espera que as pessoas façam a você. Faça. Porque não faça, a gente cruza o braço e não faz, pô. Não vou machucar a Joyce, não, também não quero ser machucado. Também não trato da Joyce, também nem quero ver Joyce. Aí vou embora, passivo na vida. Passivo. O amor não é passivo. O amor é ativo. O amor é... Você quer que alguém te trate bem? Quero. Trate também, pô. Aí eu cheguei aqui, ninguém me acolheu, ninguém me abraçou. Eu quero saber quantas pessoas você acolheu e abraçou. Porque o amor é isso. O amor não é ficar esperando que alguém estenda a mão para você. Que alguém te dê um beijinho, que alguém te saúde. Isso é carne, pô. Isso é egoísmo. Não é amor. Não é amor. Eu quero ler aqui, antes de terminar esse tempo, com você, um dos textos que Deus mais me falou nesse último tempo, de Gálatas 5. Falou mesmo, desde 2018 Deus está me falando em cima de Gálatas 5. Por quê? Porque eu percebo que a maioria de nós não sabe se relacionar com o Espírito Santo. Ó, vou responder aqui uma pergunta aqui que eu estou fazendo para você, mas vou responder aqui. Como é que eu sei que, por exemplo, alguém crê no amor de Deus, conhece o amor de Deus, principalmente nos momentos difíceis da vida? Eu não avalio muito bem, quando está tudo dando certo, fulano crê no amor. Não. Eu avalio, principalmente na hora difícil. Porque a coisa mais difícil de crer no amor é na hora... Desculpa. A maior prova de que você crê no amor é na hora do teste. É na hora da prova. Eu digo, fulano conhece o amor e crê nesse amor. Porque olha como é que ela se mantém, olha como é que fulano se mantém. Porque conhece o amor de Deus. Sabe que Deus está ali, está presente, está cuidando. Quando a pessoa começa a meter o pé pela mão, eu digo, não conhece ainda. Tem até pessoas que se ofendem comigo. Já uma irmã, eu lembro que se ofendeu comigo por causa disso. Que eu falei assim, nem falei com ela, falei numa pregação, que eu falei que tem gente que precisa conhecer o Senhor, de fato. E quando eu falo conhecer, eu não estou dizendo que ela não experimentou algo de Deus, ela já experimentou, ela já nasceu de novo, mas ela não cresceu no conhecimento. E aí quando você não cresce no conhecimento, você não confia como deveria. Você não confia, você não tem esperança. Esperança não é fé. Fé é você ter uma palavra de Deus e andar nessa palavra. Esperança, você não tem palavra nenhuma. Noé tinha uma palavra de Deus para construir uma arca, ele foi lá com fé e construiu a arca, e veio o dilúvio, inundou tudo. Mas ficou à deriva. Depois não tinha mais nada. Ficou à deriva no mar. Naquelas águas que cobriram o mundo, ficou à deriva, não tinha mais nada. O que ele tinha? Nada. Mas ele ganhou esperança, ele sabia que ele tinha um conhecimento de Deus. Pô. É por isso que ele diz assim, a pombinha com um ramo no bico é sempre um sinal de que tem terra, né? A esperança é aquele conhecimento que você tem de Deus. Não, eu espero em Deus porque eu sei quem é Deus. Pô. Eu sei que ele não falha, você conhece o amor, de fato, e crê nesse amor. De uma forma assim, bem objetiva. Mas olha o que Paulo diz aqui aos Gálatas, né? Primeiro ele dá aquele mandamento feroz, foi aqui que Deus começou a falar comigo, né? Porque vocês, irmãos, foram, versículo 13 do capítulo 5. Vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não, Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns
dos outros pelo amor. Amarrada sempre vai ser essa. Então, se houver aqui libertinagem, licenciosidade, como vencer a licenciosidade, Franco? Servindo uns aos outros com amor, pelo amor. Faz isso, né? Porque você não vai ficar libertino. Você vai respeitar quando alguém é mais fraco, quando alguém é mais débil. Você não vai, em nome da liberdade, massacrar as pessoas. Você não vai fazer isso. Você simplesmente vai amar e ter cuidado com o teu irmão. Serve pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se você... Aqui ele trata dos legalistas também, né? Ele vai falar da lei. A lei se cumpre em um só preceito, tá? A saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Eu ministrei recentemente 2 encontros de casais usando esse texto. Falando de casais que se mordem e se devoram mutuamente uns aos outros. Qual o final disso? O que vai dar nesse negócio? Ruim. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito. Agora preste atenção que ele vai falar do relacionamento que a gente tem com o Espírito Santo. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Preste atenção, pia texto. Versículo 16, ele não está dizendo, olha, você tem que viver no Espírito e rejeitar a carne. Ele não está falando isso, irmão. Ele está falando que é uma lei. Se vivemos no Espírito, não vamos satisfazer a carne. É uma lei espiritual. Quando nós nos entregamos totalmente ao Espírito, a consequência disso é não satisfazer a nossa carne. Aí você fala, mas por que, Franco? Ele diz, porque a carne, ela luta contra o Espírito. Que carne é essa que luta contra o Espírito? Alguém pode pensar assim, e os rapazes mais do que as moças, pensam que carne é lascívia, é luxúria, é sexo, só consegue ver carne desse jeito. Mas, amados, carne é muito mais do que isso. Você só chega a desejar uma moça porque você tem um caminho, você trilha um caminho de impureza, de cobiça. Você vai trilhando esse caminho, entendeu? Você não chega lá e pronto. Você trilha um caminho. Você pensa, você sente, você quer. Entendeu? Você constrói pensamentos, sentimentos, emoções, não é Coca-Cola, mas é emoção para valer. E depois você quer tocar, você quer pegar, você quer fazer. É a tua vontade. Olha o que ele vai dizer. A carne luta contra o espírito, mas o espírito não fica parado apanhando. O espírito faz o quê com a carne? O que o espírito faz, amados? Ele luta também contra a carne. Aí você fala, por que o espírito e a carne lutam, Franco? Ele vai explicar, porque são opostos entre si. Deus não conjuga com a nossa carne, com o nosso ego. Deus não tem nada a ver com a gente. Eles são opostos. A minha carne tende para um lado, aí o Espírito Santo tende para o outro. Simples assim, pô. Eu vejo alguns cristãos, quando estão na adolescência, na maior crise. Mas eu quero... Amado, não fique em crise, não. Você é essa coisa ruim mesmo, que quer a vontade, a tua própria vontade. Se você ceder às tuas paixões, tu vai colher os resultados da carne, pô. Agora, olha o que ele diz. São opostos entre si. Agora, por que o espírito luta? Sublinha aí. Para que vocês não façam o que querem. Para que vocês não façam o que querem. Então, começa assim. Nós começamos um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus da nossa vida, é o Pai e o Filho que vieram morar em nós. Só que esse Deus que veio morar em nós, ele luta contra nós para que a gente não faça o que a gente quer. Imagina viver assim. Né? Depois de um tempo tu fica mais tranquilo, porque tu vê que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Mas no primeiro momento, as ideias dele não caem bem para você. Ele aponta o caminho, tu quer outro. Ele fala uma coisa, tu pensa em outra coisa. Teus sentimentos não batem com o dele. Para pensar, você entrega a tua vida a um Deus que você não vê.
Mas ele vem morar em você e você não tem dúvida, você sabe que ele vem morar em você. Ele te regenerou, ele te acendeu o teu espírito está vivo de novo. E não só te acendeu, não só nasceu, ele batizou, alguns aqui são batizados com o Espírito Santo, receberam dons, falam em línguas, profetizam, têm visões, receberam do Espírito Santo, só que o Espírito Santo, ele não é amiguinho de você, no sentido da tua carninha, do que você quer, do que eu quero, não é amiguinho. Ele não vai dizer sim para você, ele não vai ser permissivo contigo, ele vai lutar contra você, cara. Misericórdia, cara. Pensa num cara mundano, como é o meu caso, mundano, que nasceu fazendo a própria vontade, cometendo toda sorte de pecado. Pensa nessa pessoa receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo se opõe radicalmente à vida desse cara. Mas não se opõe só àquelas coisas cacaradas, aquelas coisas absurdas. O Espírito Santo também se opõe àquelas ideias boas. Porque a carne, ela não é só coisa aparentemente ruim. Como é que a gente lida com a carne? Vou terminar aqui esse tempo assim. A carne, em suma, ela é desse jeito que eu vou te falar. Quando ela faz algo legal, ela quer aplauso, ela quer reconhecimento, ela quer holofote, quer tapinha nas costas. Pô, tu manda bem, quer elogio, quer louvor. A carne quer o trono. A carne não olha para baixo, ela olha para cima. Ela quer o trono. E trata as pessoas de cima para baixo. Aí sim, a carne olha os outros para baixo. Mas ela quer o foco dela é o trono. Quando ela faz coisa boa, ela quer aplauso, ela quer o salário. Mas quando ela faz coisa ruim, ela quer esconder, ela quer ocultar, ela quer fingir, ela quer enganar, ela quer correr. Ela foge para as trevas, ela não quer luz. Ela não quer holofote quando erra. Ela só quer aplauso e holofote quando acerta. E aí o Espírito Santo luta contra a carne em todos os sentidos. Meus queridos, luta contra a carne quando você está com as tuas boas ideias carnais. Ele luta. E luta quando você faz a caquinha e esconde. Então ele não te freia apenas para você fazer caquinha. Ele te freia também quando você quer fazer a tua vontade. Termino com uma pergunta que alguém pode voltar aqui respondendo. Alguma vez na tua vida, a última pessoa foi você, né, Mônica? Pode escolher a próxima pessoa que a gente vai voltar aqui no próximo intervalo respondendo. Alguma vez na tua vida, Deus te freou, o Espírito Santo te freou, para você estava fazendo algo que aos teus olhos era legal, era bom, que ia ser um negócio maravilhoso para Jesus, para a igreja, e você viu claramente que Deus disse não para você? Em algum momento você teve essa revelação, assim, não era Deus, era a minha carne, e Deus me freou, Deus disse não. Pode ser qualquer coisa, pode ser a compra de algo que você achou que era lindo e maravilhoso, algo que você viu Deus te resistindo desde o começo, e só se rendeu no final, ou quando deu errado tudo, ou quando deu tudo ruim, ou quando você de verdade teve revelação e luz para discernir. Essa é a pergunta, e vamos para o nosso intervalo.